Tua do trono os poderosos e eleva os humilhados. Mas as palmas ficaram muito fracas, gente. Olha as palmas de Sebes. Muitas palmas não, viu? Mesmo baixinhas, eu as acolho com muito amor e carinho. Eu imagino que eu esteja aqui como representando um pouco a vida religiosa consagrada, que desde lá a década dos 60 caminhou com as Sebes, viveu entusiasmos desse novo jeito de ser igreja, né? Na época, como jovem religiosa, eu fiz o meu compromisso definitivo em 1966, em pleno começo da Sebes, né? E em plena ditadura militar. Eu me alimentei, eu me deliciei desse novo jeito de ser igreja. Como é gostoso a gente viver numa igreja comunidade de comunidades, não é? E naquele momento as Sebes preenchiam todo o meu desejo de ser uma mulher na igreja com útero fecundo e com um colo disponível para que todos os que não tivessem onde repousar, tranquilos, pudessem descansar. Por isso as religiosas consagradas à vida religiosa não nos casamos, porque a gente não vai ocupar o colo com alguns filhos e filhas. A gente não vai dedicar o coração só para um homem, para o marido. A gente pode gostar muito, viu? Porque fazendo voto de virgindade a gente não perde a boa capacidade de gostar das coisas bonitas, mas a gente não se casou porque a gente quer manter o útero livre, disponível, para que todos possam descansar seguros. Por isso eu acho que uma religiosa, que acho que tem várias, o pecado maior que uma religiosa comete é não ser disponível e acolhedora. Eu estou nesse momento na pastoral da rua. Gente, como é gostoso receber um abraço de uma pessoa em situação de rua e saber que ela se sente bem com a gente. Quando nós vamos à missa, nós passamos numa praça perto da igreja, onde eles se reúnem para beber a sua branquinha, né? Aí eles saem de lá, eles vêm nos encontrar no caminho para dar o abraço e receber o abraço. Eles gostam muito do nosso abraço e nós amamos o abraço deles também. Bom, mas não vou me deter por aí agora. Na década de 60, a década de 60 no Brasil foi marcada pela ditadura militar. Eu sei que muitos que estão aqui hoje não viveram isso, porque não tinham nascido ainda. Mas quem viveu, você já tinha nascido, Frei Gilvander? 63, nasci. Ele nasceu em 63. Então você sabe o que foi aquilo, né? Então eu tenho uma lembrança muito gostosa de alguns bispos, que eu vou dizer o nome, outros muitos, graças a Deus. Hoje, quando o bispo falava que tem mais padre do que gente, eu senti uma alegria tão grande que até chorei. Porque a coisa mais horrorosa que tem é morar numa paróquia que o padre não gosta das Sebes. Nós tivemos a última assembleia paroquial na minha paróquia e o pessoal pediu formação bíblica continuada. Aí o nosso grupo
grupinho que tínhamos preparado a formação, levamos para ele. Ele olhou bem aquele papel, olhou, passou o olho assim de cima e embaixo, olhou quem assinava e falou assim: isso me soa a CEBI, e CEBI é PT, então não vamos dar o curso bíblico na paróquia. Aí morremos de vontade, mas ficou aí. Até hoje não tem formação bíblica. Mas então ontem eu fiquei feliz que tivesse tantos padres aqui, que bom, ótimo. Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Luciano, ai que bispos deliciosos, era uma igreja diferente, e outros muitos, graças a Deus, não é? Eles representavam o institucional. Aí eles eram contra tudo aquilo que na ditadura se produzia, de tortura, de perseguição, de morte. Agora está passando lá em BH e nosso comitê está apoiando a paixão do Frei Tito. E nós estamos convidando muita gente para ir ver, porque aquilo vale a pena. É muito triste, mas vale a pena a gente saber que a ditadura militar foi um caos. Por isso hoje, eu, Virma, sou capaz, graças a Deus, de perdoar gente que se diz cristã e que apoia governos de extrema direita. Eu sou capaz de perdoar, porque eles não sabem o que é isso. Governo de extrema direita que quer uma nova ditadura, que promove golpes no Brasil e em outros países como a Bolívia, naquele país que eu tenho um carinho tão grande. Então, a gente sabe que tem muita coisa. Tem um livro que se chama Brasil Nunca Mais. Eu não sei se alguém leu. Se não leu, vale a pena ler, tá? Brasil Nunca Mais. Foi liderado por Dom Paulo Evaristo. Um livro que conta horrores da ditadura. Tá. Então, eu gostaria... Naquela época surgiu um grande profeta no meio de nós, que era o Geraldo Vandré. Aí eu pedi para o pessoal se dá para cantar pelo menos a primeira estrofe do Geraldo Vandré, que teve que depois fugir do Brasil, se refugiar no Chile para não morrer. Ele dizia, para não dizer que não falei de flores. Vamos cantar um pedacinho? Está na página 35 do Cancioneiro. Pessoal, olha o nosso tema, né? SEBs e lutas populares. Eu acho que o nosso companheiro aqui, o Padre Paulo, falou bastante do tema das lutas que nós temos que manter. SEBs não é só o nosso cantinho de leitura bíblica lá, gostoso, né? Um grupinho. Não, nós temos que entrar na luta de verdade. Muito bem. Então, falando em SEBs, só recordar alguma coisa bem interessante, que o movimento eclesial que surgiu após o Vaticano II. Eu tive o privilégio e a graça de fazer teologia dos anos 1967 a 72, lá em Roma. Eu não gostava muito de fazer teologia em Roma, mas foi o que me ofereceram e eu gostei de ir para lá, porque era um lugar onde estava nascendo a nova teologia, baseada no Vaticano II, onde a gente podia falar das coisas sem medo. Pelo menos eu sentia assim, na minha inocência de irmã jovem, né? E naquela época era Paulo VI, São Paulo VI, o nosso Papa. E eu tenho assim uma lembrança muito linda dele, da ternura de Paulo VI. Eu me lembro que ainda tinha a cadeira gestatória para levar o Papa, e ele falava assim, mas gente, por que isso? Se eu consigo andar?
Por que tem que ser? E foi o João Paulo I que não tivemos o privilégio de tê-lo como Papa, que aboliu essa tradição do Papa ser levado nos ombros, graças a Deus, né? Então, enquanto lá se gestava uma nova teologia na Europa, do lado de cá do grande lago, Oceano Atlântico, se gestava esse novo jeito de ser igreja, né? E olha, é um novo jeito de ser igreja que nasceu em momento terrível de conflito. A ditadura militar foi terrível, gente. Não dá nem para a gente lembrar do que foi, né? Muito bem. Aí, hoje, o nosso Padre Paulo já falou bastante do tema do nosso encontro. Eu gostaria de abordar o lema, que é esse: derruba do trono os poderosos e enaltece os humildes, eleva os humilhados. Mas eu não gostaria de fazer isso sozinha. Então, para preparar essa fala, eu conversei muito com Maria de Nazaré. Essa Maria de Nazaré que a gente ama tanto, né? Eu vou indicar outro livrinho gostoso de ler, o Evangelho Secreto de Maria, tá? Esse livro ele vai contar o tempo que ela dialogou com João, contando a sua história do tempo de Jesus. É muito gostoso de ler. Mr. Parênteses. Então eu conversei muito com ela, perguntando como essa frase nasceu do coração dela. E dialogamos também muito sobre esse encontro aqui. Ela me recordava a igreja circular descrita em Marcos 3, 30 a 35 e a inclusão da sua pessoa nessa igreja circular. Esse texto é muito gostoso. Nós lemos ele agora, o Evangelho do dia 16 de Nossa Senhora do Carmo. Então Maria me contava como ela ficou fora da casa. Ela mandou uma carta para nós aqui, viu? Eu vou ler a carta dela. E ela nos conta algumas coisas bem interessantes nessa carta sobre esse texto, porque Jesus tinha mudado o lugar da sua pregação. Ele tinha saído do lugar sagrado, que é o templo, e tinha ido para casa. Sebes soa a casa, né? A família. Eu estou hospedada lá na casa do nosso querido Suzana e o Aldo. E nós estamos em Auro. Nós estamos em 10 pessoas lá. Aí eu sugeri que chamasse o lugar lá República das Sebes, porque realmente é muito gostoso estar lá todos juntos, os que estamos hospedados lá. Tá, então eu conversei com Maria sobre isso e ela me contava como ela estava, ela viveu aquele momento do texto de Marcos, tá? Mas eu vou deixar para que ela nos conte, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz uma pequena hermenêutica da imaginação criativa, depois de tudo que eu rezei com ela, que eu contei para ela da minha vida, que eu escutei ela contada dela. Então eu fiz uma hermenêutica da imaginação criativa, que é a minha área na Bíblia. E então ela vai nos falar, Maria de Nazaré nos vai falar. E ela nos diz assim, ela mandou uma carta, tá, para nós. Queridas filhas e queridos filhos, sabendo que vocês escolheram como lema desse encontro umas palavras minhas, resolvi fazer-me presente através desta carta para lhes contar o que me motivou a pronunciá-las. Vocês devem saber que elas saíram do meu coração lá em Aincarém, quando fui visitar a minha prima Isabel
logo depois da encarnação do Filho de Deus no meu ventre, ventre que se tornou o primeiro sacrário do mundo. Não sei se vocês tinham pensado nisso. Primeiro sacrário do mundo foi o ventre de Maria. Por isso eu gosto de reservar o meu para quem precisar. Naquela manhã do anúncio do anjo, do anúncio em Nazaré, ela nos diz, como todas as outras, acordei cedo. Minha mãe estava na cozinha preparando o café da manhã. Meu pai se organizava para sair ao campo depois do desjejum. Arrumei o quarto e me preparei para as tarefas diárias. Como sempre, meu pensamento voltou-se para José, o amor da minha vida, em seu trabalho árduo de carpinteiro, com poucos recursos e poucos meios de trabalho, na realidade. As pessoas eram pobres e não podiam pagar o que o seu trabalho merecia. Às vezes, ele nem tinha o suficiente para comprar a matéria-prima para a carpintaria. Tá bem o microfone perto da boca, tá bom? Pode ser? Tá. É claro que a situação do meu país, da vida do meu povo, de tanto sofrimento da humanidade, me perturbava muito. Então, dirigi minhas orações como mulher ao meu Deus, que nos havia prometido um Messias que, segundo eu acreditava, poria fim a todos os males do mundo. De repente, senti um forte chamado que dizia: você tem que se envolver nessa história da vinda do Messias. De suas mãos e de seu corpo de mulher, o Salvador da humanidade começará a abrir caminhos. Guardemos essas palavras, porque esse chamado vai vir para cada um de nós aqui também. Confesso que fiquei com muito medo e me perguntei como isso poderia ser. Lentamente, uma grande luz e uma paz muito intensa me envolveram. Pareceu-me que ouvi claramente um anjo de Deus falando comigo e me dizendo que eu ficaria grávida pela ação do Espírito Santo. Entre a luz e a paz, uma profunda perturbação tomou conta de mim. Ela não era diferente de nós, né? Eu me perguntava, se eu disser sim, como fica o meu namoro com José? Como explicar as coisas para ele? E vinha a dúvida: tudo isso poderá ser uma profunda ilusão. Com quem compartilhar o que tinha acontecido, meu Deus? Aí eu comecei a pensar. Uma voz clara me falou de Isabel, minha prima, uma pessoa idosa que carregava os estigmas da esterilidade. Ela estava grávida de 6 meses, fiquei sabendo naquele dia. E uma nova luz veio, com muita claridade. Com ela vou compartilhar minha experiência, porque ela entende sobre as visitas de Deus. Somente ela, como mulher visitada por Deus,
poderia entender o que tinha acontecido comigo, pela ação da infinita misericórdia desse mesmo Deus. A gravidez de Isabel, pessoa avançada em anos, bem como a minha, uma jovem desposada com José, e que no caminho de ser mãe, sabia eu que era sem a participação dele. Tudo isso aconteceu num momento muito complicado da nossa nação. A minha terra estava dominada por pessoas poderosas, provindas do exterior e da própria nação, que sacrificavam o povo e o humilhavam, provocando todo tipo de carência, de escravidão, de sofrimento, muito parecido com o que o padre Paulo Adolfo nos apresentou. Lá também, como dizia meu filho, um pouco mais tarde, claro, havia gente que não tinha onde repousar a cabeça por falta de um teto. Havia falta de pão, e quem desse de comer a quem sofria fome, ou quem desse água a quem tinha sede, seria bendito do Pai que está presente no céu e na terra. Havia conflitos de terra, e inocentes eram mortos por vinhateiros homicidas, latifundiários do agronegócio que se tornavam donos da terra. O contexto era muito semelhante àquilo que motiva o tema desse encontro. Como mulher vítima daquela conjuntura, eu meditava constantemente no que poderia ser feito para estabelecer outro tipo de relações sociais. Algumas mulheres anteriores a mim já se tinham pronunciado e rezado essa conjuntura. Eu, Maria de Nazaré, amante da Bíblia, rezava com elas, principalmente com Ana, que pedia ardentemente pela missão de seu filho Samuel. Ela tinha composto um hino muito lindo, que eu já sabia quase de cor, onde ela dizia: o arco dos poderosos é quebrado e os fracos são fortalecidos. Se vocês quiserem ler, procurem o primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. Sua oração se fundamentava na visão clara que ela tinha da realidade do nosso povo. O que escutei em Nazaré quando fui visitada por meio de um anjo no dia da Anunciação. Naquele momento, vocês lembram que eu contei antes que eu escutei a voz de Deus dizendo: você tem que se envolver nessa história da vinda do Messias. De suas mãos e de seu corpo de mulher, o Salvador da humanidade começará a abrir caminhos no meio do mundo. Dei-me conta de que ele precisava de mim, do meu corpo, do meu ventre, para ser mediação das mudanças. Por isso hoje, escrevendo essa carta para vocês, e eu posso falar com certeza, ele precisa também de cada um de vocês, para que seja revivida a experiência de uma igreja, comunidades e comunidades. E eu pergunto para vocês, como Maria de Nazaré, topam colocar-se à disposição de Deus para conseguir isso? Topam ou não? Ah, ela ficou contente.
Quando penso nesse assunto, Maria diz, lembro-me do que me aconteceu no dia que meus parentes me forçaram a ir com eles a fazer-me responsável por Jesus, que tinha trocado o lugar da sua pregação, passando do espaço sagrado templo para o lugar laico ou profano, a casa. Enquanto eu estava fora e pedia para falar com ele, servindo-me da mediação de outra pessoa, ele estava reunido numa comunidade circular de uma nova família, SEBS, cuja missão era fazer a vontade de Deus. Naquele dia, acho que ela não escreveu aqui não, mas aquele dia que eles falaram para eu me fazer cargo de Jesus, eu nem sabia o que eu ia falar para ele, porque eu estava de acordo com o que ele estava fazendo. Acho eu que foi assim. Na circularidade, não havia quem fosse mais importante e quem estivesse no centro. Só o meu filho era o centro da comunidade. Todos os demais estavam equidistantes na relação de uns para com os outros e com o meu próprio filho Jesus. Entretanto, nessa comunidade, eu me sentia tão cômoda e fui convidada a ser mãe universal de toda a humanidade. Lá que começou. No Calvário só se confirmou. Por isso estou com vocês hoje aqui, nesse lindo encontro. Este encontro nos convida a buscar juntos e juntas a maneira mais propícia de oferecer os nossos dons para que a mudança aconteça. Fico feliz de que as minhas palavras, pronunciadas no Magnificat, tenham sido escolhidas para iluminar o que vocês buscam. Se vocês quiserem, eu tinha falado até para o pessoal da liturgia, mas eu acho que nem está no cancioneiro Magnificat. A gente poderia só cantar um refrãozinho do Magnificat, né? Para dançar com Maria e Isabel. Eu imagino que elas dançaram muito aquele dia. Vamos cantar? Um pedaço. Às 11h30 a gente tem a fila do povo, né? Então, antes disso, eu gostaria de deixar para vocês 4 provocações. Provocações para a gente se afiançar nelas. Não para a gente conversar aqui, porque não vai dar tempo, mas são 4 provocações que quem vivenciou a SEBS desde o início sabe que elas foram uma constância na nossa dinâmica de ser igreja, comunidade de comunidade. Então, as SEBS, os desafios daquele momento eram outros, parecidos com os nossos, mas eram outros. Agora, elas tiveram 4 posturas que eu acho que nós temos que lutar para conseguir cultivá-las hoje, para recuperar essa dinâmica de ser igreja, mas recuperar com uma melhoria. Não podemos ficar igualzinho que estávamos agora, há uns anos atrás, nem como estávamos quando aconteceu o Intereclesial de Rondonópolis. A primeira é: as SEBS estão na raiz de vários movimentos sociais e de luta. Elas têm contribuído para a formação de muitas lideranças no campo social e político. Então, a pergunta que cada um deveria de fazer:
Eu sou uma liderança do campo social, no campo social e político. Eu participo. Quando nós, as 4 velhinhas da nossa comunidade, vamos nas reuniões lá no Sindeletro, em tantos lugares, o povo pergunta assim: nossa, mas nessa idade? Eles dizem: quem comeu mingau, com mingau vai se alimentar o resto da vida. Né, Aldo? A gente se encontra muitas vezes lá, né? Então, nós temos um comitê que se reúne na nossa casa todos os meses. Gente, o trabalho sobre o plebiscito foi fantástico. E o trabalho sobre a eleição do Lula foi maravilhoso no nosso bairro lá do Mantiqueira. Quem nasceu na luta não consegue viver fora dela, né? Tá. O outro assento. As SEBs também foram responsáveis pela formação de lideranças leigas no interior da igreja, que assumiram o jeito de viver e celebrar a fé de uma maneira nova e buscar o maior protagonismo dos leigos no âmbito dos ministérios. Então, agora eu vou fazer uma perguntinha para os bispos e para os padres. Não vou fazer não. Vou fazer para vocês, tá? Nós temos espaço para exercer nossa liderança leiga? Quando o padre Paulo olhava para mim e falava: padres e religiosos é leigo na igreja. Nós somos leigas na igreja. E a gente vai fazendo buraco onde dá. E quando não dá, a gente fica esperando na calçada. Aí quando dá, a gente entra, dá uma escapadinha lá dentro. Terceira provocação. As SEBs foram capazes de criar um método novo de ler a Bíblia, de celebrar a fé e de olhar a realidade. Hoje, a gente vai para os grupos de oração, eu não dou conta. Eu respeito muito, mas eu não dou conta de rezar, pulando e gritando, e levantando o braço, e levantando perna, não só pela minha idade, né? Aí, então, a nossa pergunta seria: como nós podemos continuar nos nossos círculos bíblicos? No encontro anterior, lá no Remar, foi sobre os círculos bíblicos, os grupos de reflexão. Isso daí nós temos que reconquistar na nossa igreja. E a última é: as SEBs ainda têm participado do amplo movimento da promoção e restauração da ética na economia, que já foi falado, na política, na cultura, nas relações de gênero, nas relações ecológicas. Se falava do Valdato assim, né? De que maneira nós somos conscientes disso? E nós temos que recuperar isso, senão vão ser grupinhos as nossas SEBs. Aí está dizendo lutas populares, caminhando juntos por terra, teto, pão, trabalho. Uma tecnologia que dê certo. E acabei. Obrigada. Amanhã, dia 19 de julho de 2024, aqui em Passos, no sudoeste de Minas Gerais. Registrando aqui para Giovana. Nós iremos,